Acompanhe os programas de nosso acervo que são disponibilizados diariamente na internet e transforme seu lar no lar do Progredir Infinito. Inscreva-se em nosso canal no YouTube, youtube.com/Seichonoye Brasil. Curta nossa página no Facebook, facebook.com/SNI Brasil e acesse sni.org.br. Programa Seichonoye na TV a qualquer hora e em qualquer lugar, levando até você o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Olá, para trazer felicidade, sucesso e muita luz para você e seus familiares, entra no ar mais um programa Seichonoye, um modo feliz de viver. Na palestra de hoje, o preletor Paulo Fujinaga nos assegura: quem está no nível de perdoar ainda não conhece o amor verdadeiro. Se você não consegue perdoar alguém, é porque não ama. Jesus Cristo disse que é preciso perdoar 70 vezes 7. Seja você também um mantenedor do programa Seichonoye na TV. Acesse o site sni.org.br/SNITV ou pelos telefones 0800 770 2600 ou 0 prestadora 11 5074 4180 e transforme a sua vida e a de muitas pessoas através de sua doação. Muito obrigado. Não carregue como malas mentais os erros das pessoas. Deixe que o tempo enterre os deslizes, as decepções, as austeridade e até violência delas. Mais do que isso, que não seja preciso nem dar seu perdão, pois quem está no nível de perdoar ainda não conhece o amor verdadeiro. É o que vai nos explicar agora, na sua palestra, o preletor Paulo Yasu Fujinaga. A todos, muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Esse tema recebido é: quem está no nível de perdoar ainda não conhece o amor verdadeiro. Quem está no nível de perdoar os outros ainda não conhece o amor verdadeiro. Isso porque, no fundo, continua atendo-se ao erro ou à culpa do outro e se esforça em tolerar. Então, quer dizer que quando deixa para lá ou esquece, mas está sentindo que aquela pessoa fez um erro, então não é o amor verdadeiro, né? Porque não perdoou. E antes de entrar nesse tema, gostaria de citar alguns relatos. E um deles é esse câncer no estômago, é manifestação do caroço mental. Também está nesse livro Assim se concretiza o amor. Esse livro, autor professor Masaru Taniguchi, fundador da Seichonoye. E aqui, então, diz o seguinte, que a senhora H recebeu o diagnóstico de que tinha câncer no estômago. Apalpando nessa região do corpo, dava para sentir um caroço grande do tamanho da cabeça de um bebê. Então, o caroço estava bem grande, né? E aí o médico disse que o tumor estava se espalhando e era impossível retirá-lo por meio de cirurgia. Desesperada, a senhora H resolveu seguir recomendações de uma amiga e pediu ao professor Shigezo Terada, ele é preletor da Seichonoye, na época residia em Osaka, que fosse visitá-la para ministrar orientação espiritual. E visitando a senhora H, o senhor Terada foi logo dizendo: doença não existe. É interessante, né? Quando a pessoa não conhece a Seichonoye, e o professor da Seichonoye fala: doença não existe, né? Doença não existe. E tem gente que fica surpreso com isso também, né? Tem no livro Você Será Salvo Infalivelmente também um relato de um casal, ou seja, o marido estava tuberculoso e a esposa
foi acompanhar, viver cuidando dele num lugar que tem um clima agradável. Mas ele não morria, né? E aí tinha que comer. Aí então, como tem que comer os dois, foi vendendo as coisas que tinha e não tinha mais nada para vender. Então a esposa disse para o marido: você tem que fazer a escolha, ou você morre ou você cura. Aí ele disse assim que não dava para escolher, porque se morresse tudo bem, mas não é por vontade dele que morre também, né? E também curar também não conseguia, então não dava nenhum dos dois. A esposa falou: como você não escolheu nenhuma das duas, eu vou embora, né? Porque tem os filhos e tal, e estava retirado num local bastante distante. E aí foi embora, largou ele. Por quê? Porque se ficar junto, ela morria de fome também, né? Então, ela foi na casa dos filhos, voltou e deixou ele sozinho na mão. Aí pelo menos morre sozinho. Não precisa morrer os dois de fome. Aí então o que aconteceu? Aí nessa hora, tinha um pouquinho de arroz branco para ele comer, estava com fome. Aí pediu para comprar uma comidinha, né, para poder comer com esse arroz branco. E pediu para a dona da casa, que estava alugada ali, né, patroa, disse para que pudesse comprar. Foi comprar um pouquinho dessa comida. Aí veio embrulhado no jornalzinho. Aí nesse jornalzinho estava escrito: homem é filho de Deus e doença não existe. Estava escrito, Seiichi Onoye. Aí ele falou: puxa, eu estou doente por quê então, se doença não existe? Desconheço isso, mas diz que doença não existe. Então por que eu estou doente? Aí ele foi procurar Seiichi Onoye e ele conseguiu a cura, despertando que o homem é filho de Deus perfeito e que Deus não havia curado Deus não havia criado a doença, né? Aí se curou. Então quer dizer que as doenças são causadas pelos esses sentimentos, né, negativos, ressentimentos. Então precisa eliminar isso. Eliminando isso, o tumor desaparece imediatamente. Não existem inimigos, todos são amigos. Se você não consegue perdoar alguém, é porque não ama. Jesus Cristo disse que é preciso perdoar 70 vezes 7. Disse também: amai os vossos inimigos. Entretanto, é difícil amar alguém que consideramos inimigo. Enquanto olharmos como inimigo, não o estaremos amando. Somente quando deixarmos de vê-lo como inimigo e tornamos-nos capazes de visualizá-lo como amigo que contribui muito para polir a nossa alma, poderemos dizer que amamos de verdade. Não existem inimigos, todos somos fraternos e amigos, e amamos uns aos outros. Contemplar essa consciência da imagem verdadeira de todos os seres é amá-los de verdade, né? Então, sempre aquele que aparece mais inimigo seria o amigo, né? Tem gente que às vezes endossou como que chama? Duplicata, não... duplicata, ser avalista, né? Então, às vezes está pagando dívida do outro. Então, aquilo é muito dolorido, porque a família, ou estava guardando dinheiro para comprar casa para a família, no fim acaba pagando a dívida, né? Então, precisa pagar. Se não pagar, vai sujar o nome dele. Então, é um inimigo. Era amigo, mas ficou inimigo depois que emprestou dinheiro, né? Então, é melhor não emprestar dinheiro. Aí, se quiser emprestar, também confie que ele vai pagar, né? Porque quando empresta, pensa: acho que não vai pagar. Isso que é o mal, né? Então, tem que acreditar nele. Aí, essa pessoa vem na Seiichi Onoye, aprende a fazer oração para a felicidade, para a prosperidade dessa pessoa, e faz oração do perdão, que tem no folheto Shinsokan, né? Aqui tem a oração do perdão. E aí, então, essa pessoa começa a prosperar, e aquela dívida, ou aquele que ele pagou, foi pequeno, foi insignificante. Então, percebe-se que aquele inimigo era amigo, para ele crescer mais espiritualmente. Então, por isso que precisa perdoar as pessoas. Por pior que seja, precisa perdoar, né? Quem está no nível de perdoar os outros ainda não conhece o amor verdadeiro. Isso porque, no fundo, continua atendo-se ao erro, à culpa dos outros, e esforça a aguentar, deixar para lá, tolerá-lo, assim por diante. Então, na revelação divina, consta: a reconciliação verdadeira não é obtida nem pela tolerância, nem pela condescendência mútua. A reconciliação verdadeira será consolidada quando houver recíproco agradecer. Amar alguém é ser grato, sentir feliz e abençoado pelo fato de outro existir
e ter vontade de agradecer por isso. Esse é amar verdadeiramente, né? Então, sente feliz por causa dessa pessoa. Então, por pior que seja a situação, faça com que aquela pessoa seja a sua melhor amiga. Mesmo que alguém cometa erros e prejudique você, não odeie. Quando alguém não age de modo correto, com você, quando lhe causa danos, fazendo julgamento errôneo ou praticando atos ilícitos, creio que você sente ódio ou raiva dele, mas deve refletir que se a pessoa não age de modo correto e faz julgamentos errôneos e pratica atos ilícitos, é porque está mentalmente enferma. Certamente você não sente ódio nem raiva de alguém que esteja fisicamente enfermo e consegue processar as funções fisiológicas de modo normal, não é? Então aqui está dizendo assim, uma pessoa que está doente, por exemplo, você consegue, não vai ficar com raiva nem ódio. Então, pessoa má também, né, pessoas que cometeu erro causando prejuízo para você, também pense que ela é uma pessoa enferma, uma pessoa doente. Aí dá para perdoar mais fácil, né? E depois aqui, mais no fundo, mais adiante, na página 259, aqui tem um relato também do professor Glenn Clark. Esse é uma pessoa que diz que é pensador positivista americano. Certo dia, recebeu um telefonema de uma mulher e ela disse que seu filho pequeno estava gravemente enfermo. Apesar da assistência de 5 médicos, não apresentava nenhuma melhora. Então, já estava à beira da morte. Aí ligou para ele ajudar espiritualmente. Aí ele disse o seguinte: orarei por ele. Né? Esse professor Clark disse: orarei por ele, mas a senhora também deve orar. E ore assim. Aqui ensinou a fazer a oração. Qual foi a oração? A oração foi assim: Deus, entrego tudo em suas mãos. Se é sua vontade, acolha meu filho no seu reino. Né? Então, em outras palavras, está dizendo que se é a vontade de Deus, que acolha no reino de Deus. E morra, né? Na verdade, já está dizendo que para entregar para Deus. Aí a senhora, aí ela disse assim, por favor, ore para que meu filho seja curado. Eu amo meu filho. Por favor, ore pela cura dele. Né? E aí ele respondeu: a senhora não ama de verdade seu filho? A senhora, o que sente por ele é apego. Então não está amando se não está desprendendo. Quer que cura, faz oração para curar? Então está apegado. Esse não é amor verdadeiro. Né? Então a senhora, a grande diferença entre apego e o amor. O amor não é sentimento que prende. Pelo contrário, é o sentimento que liberta. Digamos que seu filho fique curado, cresça e seja eleito senador. Se ele receber um convite para participar de uma festa no Palácio Presidencial, o que a senhora dirá a ele? Será que vai dizer: meu filho, eu amo tanto, não vá a Washington? Isso daqui é dos Estados Unidos, né? E tão longe, que é tão longe, então não vá, meu filho, e fique junto comigo. Se a senhora ama realmente seu filho, com certeza dirá, né? É uma honra de ser convidado para uma festa tão importante. Vá, meu filho, vá, né? Assim é o amor verdadeiro. Então aqui coloca aqui uma parte, a necessidade de ter desprendimento, né? Então aqui, aí o que aconteceu? Assim ela fez, né? Aí foi curado. Então o professor Clark terminou assim a sua orientação espiritual por telefone. Cerca de uma semana depois, a mesma mulher tornou a telefonar. Dessa vez, lhe agradeceu. Ela informou que quando confiou tudo nas mãos de Deus, repentinamente o filho melhorou, a pulsação normalizou, a febre baixou e os médicos garantiram. O pior já passou. Um pouco tempo o menino foi curado. De fato, o período de uma semana o menino recobrou as forças e passou a ter bastante apetite. Agora só precisava fortalecer o corpo debilitado pela doença. Então, bom, então além desse livro, Amor assim concretiza o amor, tem também Amor tudo cura e Lições do Cotidiano. Então tem vários relatos
de curas por ter perdoado o seu marido ou a sua esposa. E oração faz com que elimine aquele tumor mental que está na mente, então passa a manifestar a perfeição do Filho de Deus. E, através do livro, conscientize que você é filho de Deus e passe a viver cada vez mais feliz. Sejam todos felizes. Muito obrigado. Estivemos lado a lado para aprender mais sobre nossa relação com Deus através de mais um programa Seitonoye, um modo feliz de viver. Ponha cada pensamento em seu devido lugar e todo o resto à sua volta também se ajusta. Aproveite para isso o nosso momento de oração. Oração para eliminar o temor e o apego. No universo existe um único Deus, o qual é a mente onipresente no cosmos, a sabedoria infinita, o amor infinito, a vida infinita. Ele é um ser transcendental e ubíquo, que se aloja em nós, constituindo a nossa vida, a nossa consciência, a nossa sabedoria e a nossa mente que ama todos os seres. Como o perfeito trabalho da vida de Deus está se processando continuamente dentro de mim, eu sou sempre saudável. Como a sabedoria de Deus está orientando todos os meus atos, eu nunca falho nas minhas condutas, nunca me perco nos caminhos tortuosos e avanço sempre pelo caminho correto.